Mario aparece dormindo no túmulo da mãe da Rosalina. Bowser já pintou o encanador como um esqueleto. Existe até uma história oficial em que cogumelos nascem de Marios que faleceram. Tudo isso pode estar preparando o enterro do Mario no próximo filme. Túmulo. Sabe qual é a primeira cena de Super Mario Galaxy que o mundo conheceu? Nela, o Mario está dormindo ao lado de uma árvore que guarda muito mais segredos do que parece. Porque essa árvore é, na verdade, o túmulo da mãe de Rosalina. Isso é algo que só quem conhece a história dos jogos sabe. Acontece que, nos jogos de Super Mario Galaxy, o passado de Rosalina é contado em um livro, e é aí que descobrimos que sua mãe foi enterrada debaixo de uma árvore. Olhe para essa árvore e compare com aquela em que Mario está encostado enquanto cochila. Parece que elas são versões diferentes da mesma árvore. Ou seja, o Mario está dormindo em um túmulo, e isso pode ser um sinal de que ele próprio vai parar dentro de um túmulo no próximo filme. Não acredita? Então dê um zoom nesta outra imagem do jogo e depois dê um zoom na cena de Super Mario Galaxy. O castelo do Reino dos Cogumelos está no fundo das duas imagens e na mesma direção. Com isso, fica mais claro que essas duas árvores são provavelmente a mesma. Vale notar um detalhe. Essa pode ter sido a primeira cena divulgada de Super Mario Galaxy, mas ela está apenas no primeiro teaser lançado pela Nintendo, que revelou o título do filme. Por qual motivo uma cena tão simples seria retirada do longa? Será porque ela é uma dica de que o Mario terá um futuro sombrio pela frente? Isso é o que vamos descobrir hoje. Você sabe o que está começando. É mais um Super Team Vídeos. Pintura do Bowser. Um dos maiores sinais do que pode acontecer ao Mario está na cena em que Bowser faz uma pintura. Olhe bem para a pintura. Ele desenhou um Mario esqueleto, como se o encanador tivesse falecido. E talvez isso seja uma visão do futuro. Afinal, o motivo de o Rei Koopa ter feito isso nunca foi explicado. Apesar de ainda ter uma rixa com Mario nesse ponto, Bowser estava se reabilitando e não parecia ter uma vontade real de tirar a vida do encanador, tanto que ele o ajudou quando conseguiu se libertar, e só voltou a ser um vilão por causa de seu filho, Bowser Jr. Sendo assim, não faz sentido Bowser ter feito essa pintura apenas por odiar o Mario, o que levanta a possibilidade de ele estar desenhando uma visão do futuro que teve. Dê um zoom no rosto dele. Parece que Bowser está chocado com o que ele próprio desenhou, como se nem entendesse o motivo de ter feito aquilo. Sem contar que poucos sabem disso, mas o Bowser tem alguns poderes mágicos nos jogos. No manual do primeiro Super Mario Bros. De 1985, é dito que ele usou magia para transformar os habitantes do Reino dos Cogumelos em pedras. Talvez Bowser não use magia dessa maneira nos filmes, mas ele ainda pode ter algumas habilidades mágicas secretas, como a de enxergar o futuro. Será que o Rei dos Koopas acabou prevendo que Mario vai perder a vida no próximo filme? Cogumelo de vida extra. O pior é que faz todo sentido que Mario morra em seu terceiro filme, porque essa seria a oportunidade perfeita para introduzir um dos power-ups mais importantes dos jogos, o Cogumelo de Vida Extra, que faz qualquer um que o use poder voltar à vida uma vez após falecer. Em outras animações infantis, seria absurdo se o personagem principal simplesmente perdesse a vida. Mas isso é possível em Super Mario porque o cogumelo de vida extra pode fazê-lo voltar. É só imaginar a cena em que ele é eliminado pelo vilão principal, mas alguém pega esse power-up lendário e o usa para fazer Mario retornar à vida em uma cena cheia de emoção. Imaginamos que, assim como a Super Estrela, o cogumelo de vida extra vai ser tratado como um dos power-ups mais raros e poderosos no mundo cogumelo. Ambos os power-ups são comuns nos jogos, mesmo sendo mais difíceis de obter. Só que a Super Estrela virou um artefato lendário no universo dos filmes. É justo acreditar que um cogumelo verde que te faz voltar à vida também seria algo tão lendário quanto dentro desse universo cinematográfico desenvolvido pela Illumination em parceria com a Nintendo. E este cogumelo pode ser muito mais sombrio do que parece, porque existe uma história oficial de Mario em que cada cogumelo de vida extra nasce do corpo de um Mario que morreu. Mas antes da gente ver essa origem sombria, que tal comentar aqui embaixo #cogumelo, para que a gente saiba que você chegou até aqui. Cogumelo de Mario.
E se a gente te contar que cada cogumelo de vida extra nasce a partir do corpo de um Mario que já faleceu? O pior é que isso nem é a gente que tá dizendo. O mangá oficial de Super Mario mostrou essa origem, então podemos ver isso sendo adaptado para os filmes da Illumination. Essa origem apareceu numa edição do mangá de Super Mario publicado pela Kodansha em 1996. O mangá não é canônico para os jogos nem para os filmes, mas com tudo que falamos até o momento, os filmes podem ir por um caminho mais macabro e revelar que tudo isso é verdade. Existem vários Marios que já faleceram e os corpos deles criam novos cogumelos de vida extra. Até porque os filmes já mostraram que não se baseiam apenas nos jogos, mas também em outras adaptações. O primeiro filme da Illumination deu foco a Mario e Luigi vindo do mundo real e sendo teleportados para o reino dos cogumelos, assim como o filme live action de Super Mario de 1993. O comercial musical que eles fizeram, por outro lado, é uma referência à série The Super Mario Bros. Super Show. Então sim, a Illumination também pode se basear no mangá da Kodansha para fazer com que o cogumelo de vida extra seja bem mais sombrio. Principalmente porque já está confirmado que pessoas envolvidas na produção dos filmes conhecem essa versão do cogumelo. Segredo revelado. Nem estamos brincando. Temos provas de que essa história do cogumelo é conhecida pelo próprio Chris Pratt, o dublador do Mario no idioma original. Ele foi questionado sobre isso em uma entrevista ao comicbook.com, em que respondeu que isso o faz querer comer cogumelos ainda menos. Ou seja, ele deu uma resposta bem humorada, mas não confirmou nem desconfirmou que isso pode acontecer nos filmes. Ele provavelmente sabe se a teoria de que isso vai acontecer nos filmes é verdade ou mentira. Mesmo assim, o ator não negou a possibilidade de isso acontecer em uma continuação. Será que Chris Pratt sabe mais do que a gente poderia imaginar? O mais importante é, se ele conhece essa história macabra, então quer dizer que outras pessoas envolvidas na produção dos filmes também devem saber. E se elas sabem, podem transformar em realidade. King Boo. Mas e se a gente te contar que, na verdade, Mario vai perder a vida de propósito para se tornar um fantasma? Isso faria muito sentido se o vilão do terceiro filme de Super Mario fosse Rei Boo, o rei dos fantasmas no universo de Super Mario. Além de fazer muito sentido em um filme mais macabro, a cena pós-créditos de Super Mario Galaxy deu uma dica de que isso pode mesmo acontecer. Estamos falando da cena em que a princesa Daisy aparece pela primeira vez, prometendo retornar em Super Mario 3. Se estiver se perguntando como isso se conecta com o Rei Boo, é só lembrar de uma coisa. Assim como Peach é muito ligada ao Mario, Daisy é bastante ligada ao Luigi. Então, se Daisy vai estar no próximo filme, é muito possível que Luigi tenha mais destaque nesse filme. E é aí que entra o Rei Boo, porque ele é justamente o arqui-inimigo do Luigi. Nos jogos, os dois têm uma rivalidade parecida com aquela que Mario tem com Bowser. Vemos isso principalmente em Luigi's Mansion, o jogo spin-off que é sobre Luigi caçando fantasmas. Se um filme do Mario tem Luigi como foco, logo Rei Boo é a melhor escolha para o vilão principal. Viu como tudo se conecta? E se juntarmos a possibilidade do Rei Boo com as pistas de que Mario vai falecer, chegamos a uma explicação que amarra tudo isso de forma bem natural. Talvez o encanador vá se sacrificar para virar um fantasma. Assim, ele vai conseguir lutar contra o Rei Boo de igual para igual. A questão é, Mario vai conseguir voltar à vida depois disso com cogumelo de vida extra ou esse sacrifício não terá volta? Se inscrevendo no canal, você garante que nenhuma novidade sobre animações vai escapar de você. Dry Bowser. Inclusive, não podemos nos esquecer de que, tecnicamente, o Bowser faleceu em Super Mario Galaxy e retornou como uma espécie de zumbi, o Dry Bowser. E se algo muito parecido acontecer com Mario na sua próxima aventura cinematográfica, com ele também se tornando um esqueleto, uma espécie de Dry Mario. Bowser só virou um esqueleto porque isso acontece com os Koopas que caem dentro da lava. Então Mario não poderia virar um zumbi só de cair na lava. Porém, existem muitas outras formas. Por exemplo, pode ser que o Kamek use uma magia nele para transformá-lo em um esqueleto. Isso faz ainda mais sentido se Mario realmente quiser se infiltrar em uma mansão mal-assombrada sem chamar a atenção dos Boos. Imagine Kamek fazendo o favor de transformar Mario em um esqueleto temporariamente.
E olha que ele tem um bom motivo para ajudar o inimigo de seu chefe. Kamek. Kamek trabalha para Bowser e parece não ter motivos para ajudar Mario, mas é aí que você se engana, porque além de ser quem pode transformá-lo no Dry Mario, Kamek também pode ser aquele que vai reviver o encanador. Para isso, precisamos voltar para a luta final de Super Mario Galaxy, em que o herói salvou a vida de Bowser Jr., e o Rei dos Koopas ficou muito grato por seu filho ter sido salvo. Mario salvou a vida da pessoa mais importante para o Bowser, então é justo acreditar que ele está devendo uma para o encanador. E a forma como o Rei dos Koopas pode cumprir essa dívida é fazendo Kamek ajudar o herói, como ao usar uma magia para transformá-lo em Dry Mario temporariamente. Indo mais além, Kamek pode ser aquele que vai reviver Mario caso ele perca sua vida durante uma batalha. O mago que trabalha para Bowser sabe um número absurdo de magias, então é possível que uma delas envolva reviver pessoas, mesmo que isso venha com uma grande consequência, como Kamek tendo que dar sua vida para salvar Mario. Não podemos negar que uma cena assim seria muito emocionante. Mas a verdade é que tem outra personagem com muito mais chances de reviver Mario, a Princesa Peach. Pode parecer absurdo, mas sua mente vai explodir quando a gente te explicar como isso pode acontecer. Então, respire fundo e venha com a gente. Peach. Tá, como é que a Princesa Peach poderia ser capaz de reviver o Mario? A verdade é que Super Mario Galaxy respondeu isso quando foi revelado que Peach e Rosalina têm superpoderes cósmicos por serem feitas de poeira estelar. Quando as duas se tocam, elas conseguem criar vida a partir do nada. Tanto que elas transformaram o planeta Bowser em um planeta cheio de grama, árvores e vida. Se Peach aprender a controlar o poder de gerar vida, então faz todo sentido que ela consiga reviver Mario ao fazer a vida voltar para seu corpo. Outra possibilidade que faz todo sentido é Peach se tornar a criadora do cogumelo de vida extra, ao colocar seus poderes em um cogumelo comum. Isso explicaria porque ainda não vimos um cogumelo de vida extra até agora. Eles simplesmente ainda não tinham sido criados. Para não parar por aqui, deixamos 2 vídeos que são a sua cara. Escolhe um e continua com a gente. Valeu e até a próxima!